Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa maratona de podcast feito pela PUC. Eu sou o Peter e eu vou ser o apresentador desse episódio, desse podcast. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Mali, a história, onde ele é, falar um pouco sobre o que é música híbrida, os gêneros tradicionais do Mali e também, especialmente, vamos falar de uma incrível compositora nascida no Mali chamada Rokia Traoré. Hoje comigo eu vou ter aqui nesse magnífico videocast o Lucas, E aí, galera, beleza? a Gabriela e Giovana E aí, galera? e o Carlos Eduardo. Fala, galera. Então vamos aqui logo. A minha primeira pergunta que vai ser pro Lucas. Vamos começar isso aqui. Uma perguntinha que talvez muitas pessoas não saibam. Onde é o Mali? Geralmente a gente vê a África como uma grande unidade e tal, e talvez muitas pessoas não saibam onde é o Mali, então acho que ter essa localização geográfica do Mali é muito importante. Você pode me responder onde é o Mali? Com certeza. Cara, então o Mali ele fica no oeste do continente africano, mais ou menos onde fica o Amazonas aqui no Brasil, assim, nessa região sul do Amazonas. E é um país limitado por outros 7 países, né? Não tem praia, tem apenas um rio que passa. E a sua capital é Bamako. As línguas oficiais são o francês e o bambara, além de outras, muitas outras, né? Mas essas são as principais. E sua economia gira em torno da exportação do sal, ouro e urânio. E é isso aí, ele fica. Grande parte dele é os desertos do Saara, então eles têm essa limitação aí. Bom, então, você também pode me falar talvez um pouco da história, para a gente conhecer um pouco mais esse país aí? Claro, então, a grande história do Mali ela começa lá na criação do Império de Mali. Então, o Sundiata Keita era um imperador e ele fundou o Império de Mali. Era um pouco maior do que o país é hoje e foi um dos impérios mais bem-sucedidos de todos, assim, da história da humanidade. Os imperadores dele foram considerados os homens mais ricos vivos. E Mali seguiu então lá por 1200, quando foi a criação do Império de Mali, até 1900, quando ela foi colonizada pela França. E nessa colonização, Mali e outras regiões se tornaram o Sudão francês. E isso durou até 1960, que foi quando Mali conseguiu a sua independência, junto com o Senegal, e formaram a Federação do Mali. Um ano depois, Senegal se retirou da Federação do Mali e o território continuou apenas de Mali. O primeiro presidente eleito, então, foi o Modibo Keïta, e a sua presidência durou 8 anos, e por insatisfação popular, ela acabou sofrendo um golpe militar pacífico do ditador Moussa Traoré, que assumiu o poder em 1968. O Moussa Traoré ele continuou no poder do país até 1991, que foi quando Mali, após muita insurgência popular, muita insatisfação, protestos, insurgência de milícias, por causa da economia não estava indo bem, eles passaram por uma seca muito grande também. Então, em 1991, eles conseguiram a libertação dessa ditadura e foi escrita uma nova constituição e Mali se tornou uma nação democrática. E vem sendo até então, até os dias de hoje, apesar de estar sofrendo um golpe, né, atualmente. Show, show. Vamos agora falar talvez um pouco sobre gêneros, sobre a música, né? Já que isso aqui, o foco vai ser a música. Tem como você falar sobre um gênero, talvez do passado do Mali, um gênero mais moderno? Sim, sim. Então, a tradição do Mali, a tradição musical do Mali, ela começou com os griots, né, ou os géris, como eles chamam bastante lá. O griot é uma palavra francesa, que é uma tradução de uma palavra portuguesa chamada criado. Porque eles estavam sempre perto das realezas, então os griots eles eram músicos, parecido com bardos, assim. A função deles era contar histórias, manter a tradição oral da cultura de Mali. Então eles eram considerados importantíssimos nisso, eles eram historiadores praticamente. Estavam presentes em várias etnias, né, como os Mandés, por exemplo. Eles eram músicos virtuosos, muito habilidosos, sempre tocando a cora, né, que é um instrumento que vai ser falado depois. E os griots eles eram uma ocupação hereditária, então eles eram uma casta endogâmica, então eles se relacionavam entre si, era meio fechado, mas eles eram considerados muito importantes para a sociedade, não só perto das realezas, mas nas vilas também. Eles contavam sobre acontecimentos simples como a vida, a morte, batalhas, casamentos.
a função deles era ser praticamente um historiador, um orientador até. E até os dias de hoje eles existem. Hoje eles são... A principal função deles é performar. Então, junto com a Cora, a gente tem uns griots famosos, né? Bem conhecidos em Mali, que são o Abdoulaye Diabaté e o Baba Sissoko. E apesar deles quererem manter a tradição e eles prezarem pela originalidade, né? Tocando um instrumento como a Cora, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve várias influências que vieram de fora, como soldados americanos e britânicos trouxeram guitarras, baixos, essas coisas, então eles atualizaram os seus instrumentos. E hoje a gente vê, tipo, se você for ver vídeos, você vê os griots tocando com violão, guitarra e a cora, assim, é bem legal. E, cara, hoje em dia, né, a música folk de Mali, ela evoluiu, ela sofreu bastante influências de estilos como jazz, dance music, a música cubana, principalmente. E a gente tem artistas como a Roque Traoré, que a gente vai falar, e também a Fatoumata Diawara, que ela é muito conhecida lá, tanto fora do país, que ela misturou o assolô africano com o jazz e o soul. E ela tem músicas com o Disclosure e o Gorillaz, que são bandas bem famosas. Então é bem legal o que eles fazem hoje. Bem interessante, bem interessante. Hoje, vamos falar um pouco agora sobre música híbrida. Primeira coisa, isso que o Lucas falou é considerado música híbrida? E você também teria como definir para a gente o que que é uma música híbrida? Sim, claro, até porque a música híbrida, ela significa a mistura de gêneros musicais, a mistura de elementos, cada um com com a sua singularidade, suas características, e quando dois ou mais gêneros se juntam, de até mesmo culturas diferentes, dão origem a outro gênero musical, trazendo inovação e novas possibilidades na música. Bem top, bem top. Vamos agora falar do nosso foco, né? O principal, o artista principal desse trabalho. Vamos falar sobre Roca Traoré. Hoje, você pode falar um pouco da história dela? Bom, a Roque Traoré, ela nasceu em Kati, no Mali, né? Em 24 de janeiro de 1974. Mas ela vive em Amiens, na França. Bom, a Roque Traoré, ela sempre teve muitas referências, porque ela viajava muito com seu pai. Seu pai era um diplomata. Então, ela viajou por muitos países. Então, ela trouxe a cultura desses países. Então, ela utiliza do estilo musical africano, o juju, e ela explora também outros ritmos. Ela traz para a música outros ritmos como a música clássica, o blues, o pop, o jazz e a música tradicional indiana, até os dias de hoje. Bem top, bem top. É, Agora vamos entrar, talvez, agora que você já conhece um pouco ela, vamos talvez dar um foco, talvez um pouco mais na música dela. Ô, Cadu, você pode falar um pouco pra gente sobre os instrumentos que ela gosta de usar na música dela? Claro, posso sim. Os instrumentos que ela gosta de usar eu vou dividir em duas partes. Os instrumentos tradicionais africanos e os instrumentos ocidentais. Os ocidentais normalmente ela usa guitarra, baixo, bateria, às vezes um teclado. E em relação a instrumentos africanos, ela utiliza bastante a cora, como o Lucas tinha citado, o engoni, o kalimba. Vou mostrar algumas imagens para vocês desses instrumentos, com uma descrição simples deles, para vocês poderem saber que instrumentos eu estou falando. O embira, ajibo, djembês, atabaques, tambores, todos esses instrumentos ela utiliza na música dela. Então, beleza, vamos talvez entrar também nesse, vamos falar um pouco sobre a letra, né? O Lucas, se não me engano, tinha mencionado sobre as línguas oficiais do Mali, e ela canta com algumas delas, ou ela só canta, sei lá, em uma língua de fora do país? O que que é, em que idiomas ela gosta de cantar? E quais são os temas das letras dela? Você pode me falar, ô Cadu? Claro, em relação às letras, ela utiliza os idiomas tradicionais de Mali, que é o Bambala e o francês,
E ela também utiliza o inglês, como a Gi tinha comentado, o pai dela viajava muito e acabava levando ela, como ele era diplomata, e ela acabou tendo influências também da parte ocidental, e o inglês também aparecia muito nas músicas dela. E em relação às letras, ela gosta de falar muito sobre temas ativistas, né? Como defesa da mulher, né? Dos direitos da mulher, e melhorias para o próprio país e para a África em si. E Cadu, tem como você mostrar um pouquinho essa música e mostrar onde estão essas influências? Claro, tem sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que vocês possam ouvir um pouquinho da música dela. Aqui dá para a gente perceber bastante influência que ela tem na música tradicional, né? Aqui ela tem bastante influências da música tradicional africana. Ela pega bastante influência do juju e dos ritmos do juju, que são baseados no Yorubá, né? E aqui eu vou passar um pouquinho para frente para que vocês possam ver a troca desse ritmo e ver um pouquinho de pop rock que ela mistura nessa música. Acho que deu para ver bastante, né, dessa mistura que ela gosta de fazer nas músicas dela e desse hibridismo dela que ela acaba fazendo nas músicas dela. Bem interessante mesmo. Bom, então, gente, acho que infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, vamos ter que, infelizmente, nos despedir. Um agradecimento especial para os professores, a professora Viviane, o professor Joese, né, para a PUC, e, claro, aos meus colegas aqui, o Lucas, o Gi e o Cadu. E é isso, gente. Muito obrigado. Tomara que isso tenha despertado um interessezinho em conhecer um pouco mais a África, né? As individualidades desse rico, extremamente rico continente. E é isso. Valeu, tchauzinho. Valeu, E é galera. isso.